E a partir deste momento, nós daremos início à mesa redonda. Convido para compor a mesa como mediador o engenheiro eletricista Euler Bueno dos Santos. E convido também para compor a mesa os palestrantes, a engenheira civil Eufrosina Terezinha Leão Carvalho, o engenheiro civil Maurício Martins Salles e o professor Joel Avruch Goldefun, por gentileza. Para o Euler. Engenheiro civil. E doutor. Todos. E, neste momento, eu vou passar a palavra ao mediador da mesa para coordenar os trabalhos. Muito obrigado. Só para iniciar os debates, eu gostaria que o engenheiro Marco Antônio Correntino fizesse algumas ponderações para a gente dar início e depois, na sequência, nós vamos também, toda a assistência também vai poder participar. É só para início, porque devido à tua experiência aí na coordenação da bacia do Meia Ponte, então, pontos importantes, naturalmente, você verificou e que agora a gente pode colocar em discussão. Por favor, engenheiro Marco Antônio. Bom, nessa fase pode fazer as perguntas? Sim, já pode ser bastante objetivo. Então, primeiro cumprimentar o CREA por essa brilhante iniciativa. Eu venho criticando a atuação do CREA em relação a esse problema de urbanismo aqui em Goiânia. Quando foi feita a exposição da lei de drenagem urbana em Goiânia, eu fui convidado para participar de debate na OAB e não no CREA. Então, eu venho sempre insistindo que o CREA é que tem que tomar essas iniciativas, como também debate que nós devemos fazer com os projetos aí do VLT e o projeto do ônibus, né, que é outro tipo de VLT, qual que é? O BRT. Também que não foi isso aí amplamente discutido com os engenheiros, com o pessoal da geologia e da arquitetura. Então, nós temos que ficar atentos. Eu vou iniciar fazendo aqui uma pergunta para os três palestrantes. Primeiro, para o professor e doutor Joel, como está a evolução ou a perspectiva da drenagem urbana em relação à qualidade das águas? Onde existe algum sistema no Brasil fazendo o tratamento das águas de drenagem? Segunda pergunta para a professora e doutora Eufrosina. A drenagem urbana não deve restringir somente as obras de engenharia. O que tem sido feito em relação à manutenção dos sistemas de drenagem, como limpeza de córregos, desobstruções de canais, limpeza de boca de lobo, como também em relação à educação ambiental? E, por último, o professor e doutor Maurício, em Goiânia não existem informações de variação de nível de água e nem de vazão dos diversos córregos e bacias urbanas, como também não existe informação consistida sobre a infiltração e a variação do lençol freático nas áreas de recargas e descargas. Como fazer um bom plano ou projeto de drenagem sem essas informações? Bom, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos, em relação a países desenvolvidos, toda essa parte de qualidade de água, nós estamos muito atrasados, não é? Enquanto que em países desenvolvidos nós já temos o problema de, por exemplo, coleta de esgoto e tratamento de esgoto
sanitário. Coleta praticamente quase que universal e tratamento mais de 90%. Nós aqui ainda estamos esbarrando em problemas de coleta, né? A maior parte dos problemas que a gente tem de qualidade de água em regiões metropolitanas está diretamente relacionada com a falta de tratamento de esgoto cloacal. Então, nem o cloacal a gente está conseguindo fazer de forma efetiva a coleta, condução e tratamento. Quando muitas vezes a gente monta o sistema, as empresas montam o sistema, não conseguem obrigar, obrigar a ligação, no caso. Nós temos, no caso lá do Rio Grande do Sul, nós temos uma situação sui generis, em que foram construídas algumas estações de tratamento, estou falando de esgoto ainda, não estou entrando no pluvial. Estações de tratamento de esgoto sanitário, de alta tecnologia, com reatores, etc., elas não funcionam simplesmente porque não tem carga suficiente. Ou seja, ela foi planejada para uma determinada carga, as pessoas não ligaram. Aí diz, não, mas a companhia Rio Grandense de Saneamento pode obrigar, pode inclusive multar. Sim, ela já tentou, só que aí eles entraram na justiça, dizendo o seguinte, quando eu construí a minha casa, não existia rede de esgoto, só existia rede pluvial. E eu fui, então, obrigado a fazer um sistema de fossa séptica e depois ligação com esgoto pluvial. Então, eu já fiz essa ligação. Eles entram na justiça, se arrasta por anos e não conseguem obrigar. No caso do município de Porto Alegre, eles fizeram um programa, que é o PISA, é o Programa Integração Sanitária, de Integração Sanitária e Ambiental, onde eles têm verba para fazer eles as ligações. Eles entram no lote, desligam a fossa séptica e ligam o lote. As custas desse programa, porque chegaram à conclusão de que vale mais a pena investir dinheiro nisso e ter as estações de tratamento funcionando do que não ter. Bom, se nós estamos nessa condição em esgotamento, em esgoto cloacal, posso dizer que em esgoto pluvial nós estamos perto do zero, tratamento de águas pluviais nós estamos perto do zero. Só tem algumas coisas de piloto em nível, vamos dizer assim, muito experimental. Isso em ambiente universitário que eu conheça. Talvez tenha alguma coisa que eu desconheça, mas em nível assim, municipal, por exemplo, de fazer a coleta do first flush, ter dispositivos para tratar esse first flush, né, água de lavagem, para não dizer termo em inglês, né, essa água de lavagem, não seria tão complicado. Só que, de novo, nós vamos esbarrar no mesmo problema que a gente tem de não ter sequer a rede de transmissão. Infelizmente, nós estamos muito atrasados nisso ainda. Bom, eu não tenho acompanhado, a não ser assim, acompanhamento com o pessoal da AMA sobre alguns processos de limpeza. A preocupação que a gente tem feito, e que está mais ao meu alcance, é sempre que eu fizer um projeto, eu levar isso em consideração. O maior projeto nesse sentido que eu já participei foi a restauração do Parque Cascavel. Lá a gente fez... que todos sabem aqui que o lago do Parque Cascavel acabou não tendo sua função, virou um pântano, uma coisa muito feia. Porque a montante ele tem muitas erosões com lançamentos de água, eu acompanhei lá por 2 anos, um dia tinha caído uma manilha, no outro dia tinha caído 24 manilhas, e o sistema todo, que até era um sistema aparentemente sólido, já tinha todo sido destruído. O problema é que tinha o lançamento feito, até bacana lá o lançamento, só que lá tem uma camada de argila mole de mais de 10 metros. Então, o solo de suporte de todas as estruturas rompeu. Então, com o rompimento desse lançamento, as chuvas lá são fortes, com capacidade de preenchimento da calha rápido, ia lançando os sedimentos no espelho d'água, né, que foi construído lá. Então, por conta disso, a gente fez alguns projetos, se eu não me engano, foram 27 projetos que a gente fez. Tudo que a gente verificava, todas as informações que a gente tinha de problema, a gente tentou sanar. Tipo, teve uma erosão, sanou a erosão. Teve um rompimento de uma via, de uma rua chamada a Rua Siri,
que comprometeu os moradores, tinha uma construção lá do pessoal da Vega, o prédio ficou inviável, acesso inviável por conta dessa rachadura. E lá também teve vazamento de esgoto, que só comprometeu mais a situação. Então, foi feito um projeto de contenção lá, contenção em vários pontos, novo lançamento dessa rede, outras escadas de amortecimento, várias coisas nesse sentido. Para a coleta dos resíduos e para evitar que algum sedimento fosse de novo para o lago, a gente fez uma barragem de gabião, já com uma fundação para vencer essa espessura de camada argilosa, e aí uma bacia de sedimentação, com uma proposta de limpeza temporária. A gente acredita, a bacia foi dimensionada depois que a gente verificou umas cotas de topografia na situação atual, a bacia ficou num dimensionamento bem maior do que o inicialmente previsto, por conta das cotas topográficas. Com isso, quando esse sistema entrar em funcionamento, parte está sendo executada, parte foi até mais destruído do que a gente imaginou, grande parte do projeto, em termos de conter taludes, erosão, a gente perdeu o projeto, porque as prefeituras, muitas vezes, não trabalham com os engenheiros. Eles preferem contratar uma máquina e pôr o cara lá para fazer o que ele acha mais conveniente. Então, a gente espera que, quando esse projeto for ao todo executado, ou o que for possível ser executado a essa altura, que ele venha a funcionar. A gente tem segurança que essa bacia de retenção vai funcionar, porque ela está bem dimensionada. No lago, como é de conhecimento aqui de quem conhece a região, tem um lançamento muito poderoso de águas pluviais. Eles reclamavam que toda vez que chovia, vinha muita coisa para o lago. Coco, garrafas, e tudo que encontrasse e que a Boca de Lobo conduzisse, chegaria lá. Então, para esse caso, é o único controle contínuo que a gente vê, que nós projetamos uma gaiola no formato de uma caçamba. A gente fez uma pesquisa e vimos que uma caçamba ficaria legal, que a gente fixava ela, via um caminhão e já fazia a coleta no mesmo modelo do caminhão de caçamba, né? E isso está locado antes do ponto de lançamento. Então, no que a gente vê, no que a gente participa e que está diretamente, ou algumas intervenções que a gente pode ter na AMA e por solicitação deles, ou por algum outro empreendedor, que às vezes, geralmente, a gente está na AMA conversando sobre isso, a gente tem resolvido. Mas, por outro lado, a gente encontra uma prefeitura que, se você propõe uma Boca de Lobo daquela, que o lançamento, a saída da água é um pouco mais acima para reter sedimentos, essas coisas, eles já tivemos a oportunidade de alguém falar assim, mas a gente não faz limpeza de Boca de Lobo. Então, uma situação bastante complexa e que a gente faz o que pode, e às vezes não muito além disso. Não sei se respondi. Tá. Da educação. Em relação à educação ambiental, porque a disposição correta do lixo. Se a gente for andar na rua hoje de Goiânia, vai vir uma chuva, a gente vai ver que saco de lixo, tudo na calçada. Aquilo vem a enxurrada e leva tudo para os córregos, daí vai chegar no Meia Ponte, contribuindo para aumentar a poluição do rio. Tá. Quanto à educação ambiental, eu participei de alguma dessas cartilhas, ou do livro de infiltração, que foi feito pela UNB. À medida do possível, a gente distribuiu em escola. Eu tenho uma irmã que é de escola, então, assim,
pelas relações, a gente tem tentado enviar esse material para as escolas, mas assim, não tem uma iniciativa das escolas de chamar um palestrante para uma situação dessa. Até já ajudei uma professora irmã, fazer um sistemazinho, como era uma trincheira. O retorno foi que o pessoal achou bem interessante. Pegaram aquela cartilha, essa menorzinha, e reproduziram uma situação daquela num aquário de vidro, né? Então, a informação que eu tenho é que os alunos acharam interessante. Mas não tem nenhuma iniciativa, nem minha, e eu acho que nem de ninguém, de procurar as escolas e fazer isso. Eu não tenho conhecimento. Marcos, rapidamente, assim, você tem toda a razão. Eu acho que, como todo plano diretor, né, tem que começar por uma fase de diagnóstico, né? Então, assim, certamente, todas essas informações sobre nível d'água, variação do lençol, etc., teriam que ser levantadas, né? Então, assim, a empresa que for fazer, o grupo que for fazer, vai ter que correr atrás. Eu acho que o que pode ajudar, a gente tem algumas empresas aí que já estão no mercado há mais de décadas. Então, na parte de geotecnia, na parte de fundações, então tem várias informações de sondagens que a gente consegue fazer, né? Então, uma publicação que eu cito é a tese da Patrícia, né, que Romão, que o próprio Joel citou aí, ela conseguiu fazer um levantamento durante várias décadas aí, de centenas de sondagens, conseguiu fazer pelo menos um mapeamento em décadas diferentes aí, mas o grupo teria que fazer. A outra coisa que eu, dentro da pergunta, assim, a questão de vazão, cota dos córregos, a gente aprendeu na escola que eu tenho que coletar essa água, né, e jogar isso nos córregos. A gente não perguntou se o córrego quer receber aquela água, se ele suporta aquela vazão, né? Então, aquela topografia que ele tinha anteriormente, ele vai ter que alargar aquela várzea para caber uma vazão maior. Então, o que a gente percebe na cidade de Goiânia, uma cidade relativamente nova, é que todos os córregos ainda estão num processo de alargamento da sua caixa. Eles estão não só alargando, como aprofundando, né? O nosso terreno não é tão resistente assim, então a gente percebe em todos os córregos, Vaca Brava, né, e companhia aí, em que eles estão aprofundando. Tá certo? Isso deixando taludes instáveis, mais ruptura, mais erosões, e assim vai. Então, assim, a gente tem um problema mais grave ainda também com os córregos, né, que eles não estão, eles ainda estão na fase de aprender a conviver com tanta água que a gente está jogando. Então, assim, o problema ainda não está definido ainda, né? Ainda está piorando a cada dia. Isso aí, complementando, viu, professor? Se eu pegar, tem trabalho aí que foi executado da bacia aí do Anicuns, tem trecho do Anicuns lá que tem 2 metros de aterro que foi aterrado com lixo. Se fizer uma sondagem, vai encontrar ali nas margens do Anicuns pneu, trapo, brinquedo, isso aí numa profundidade de 2 metros. Isso aí é grave, né? Como rompeu, fizeram um dique de material desse tipo, de lixo, fizeram um dique de lixo e rompeu o ano passado, lá no Cascavel, na confluência com Anicuns. E outro, nós não temos informação nenhuma sobre a hidrologia urbana. Isso aí o professor Joel pode colaborar. No Brasil, a prática de hidrologia urbana é incipiente ainda, né, professor Joel? Então, como que a gente vai pegar esses dados de variação de nível, como você falou, a empresa vai correr atrás, não adianta correr, você não tem os dados ainda, né, não fizeram o monitoramento, deveria ter feito o levantamento do meio físico de Goiânia, especificamente para fazer drenagem. E outra coisa que você falou, sobre as informações aí de sondagem. Eu não sei se acontece para sondagem, mas no caso de poços tubulares, quando eu trabalhei no projeto, na CPRM, no projeto Ciagas, que era levantamento de poços, era uma dificuldade tremenda para o perfurador informar ali a condição do poço, nível estático, nível dinâmico, qualidade.
a maioria, 80%, só negava informação ou falava coisas erradas. Não, acho que na sondagem, se for fazer uma pesquisa rigorosa, eu acho que também eles vão fazer sonegar a informação correta. Esta é a minha opinião. Duas coisas. Não, realmente, uma das coisas mais complicadas que tem quando a gente vai fazer é o cadastro da drenagem urbana. Normalmente, o que a gente encontra nos municípios menores é aquele operário antigo que lembra onde é que tem rede e de quanto que é. E a gente sai a campo com ele, e ele vai dizendo, ó, aqui tem uma de 30, aqui tem uma... E tu sai assim, né? A partir daí, a gente passa a fazer um cadastro, provavelmente descendo nos postos de visita, quando a gente consegue achar os postos de visita, quando não passaram com, né, asfalto por cima, tu já nem encontra mais a tampa, tá presa, etc. Isso é uma coisa. Depois que a gente consegue a rede, propriamente dita, tem a questão dos córregos. Dificilmente a gente tem alguma informação sobre níveis dos córregos. O que a gente consegue nos córregos, eventualmente, são marcas de enchente. Aí o que a gente acaba fazendo, muitas vezes, é criando um modelo, mas a gente não consegue validar propriamente o modelo. A gente acaba validando o modelo em cima de manchas de inundação. Então, a gente vai a campo, por exemplo, em 2010 teve uma inundação importante. Então, a gente vai a campo, pesquisando, vai naquela casa, onde é que chegou a cota, tal. Aí marca uma manca de inundação. Muitas vezes, a gente consegue, na própria prefeitura, já tem... Vai lá falar com o topógrafo da prefeitura, e aí tu olha, ele já tem aquilo mais ou menos pronto. E a gente usa a mancha de inundação para validar um modelo, que não é propriamente uma validação, é uma verificaçãozinha, assim, porque não tem elementos. Aí pega o canal de fundo móvel, que nem ele está dizendo, mesmo que eu tivesse uma série histórica de níveis, eu não conseguiria transformar esses níveis em vazão à medida em que a seção transversal está se modificando permanentemente. Então, e isso é comum, bastante comum, principalmente porque a gente passa a ter uma modificação da dinâmica fluvial desses córregos. Então, é muito complicado. Só levando a questão da educação ambiental, nesse projeto que a gente fez no Taquari antes, que eu trabalhei com esse grupo do CEPED, do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastre, e tinha essa equipe que trabalhava com a parte social, formada basicamente por arquitetos e algum pessoal da área de ciências sociais, mas quase todos já tinham tido experiência em administração pública, então eles tinham um pouco mais de pé no chão. Eles fizeram trabalhos muito interessantes com escolas, ali na bacia do Taquari Antas, que é uma bacia lá, tem 26 mil quilômetros quadrados, mas ela é bastante rápida. Ela tem o Rio das Antas, depois vira o Taquari. O Rio das Antas com alta declividade, e aí quando ele muda aqui e fica mais plano, nessa parte aí, a partir da cidade de Mussum, dali para Jusante tem problemas de inundação. Lá em cima não tem problema de inundação. Mas tudo que tu faz lá em cima acaba aumentando a vazão e acaba provocando inundação nessas cidades mais de baixo. E dentro dessas cidades, principalmente Estrela e Lajeado, são duas cidades de intensa colonização alemã, e que o pessoal lá, eles já sabem a cota 23. Ninguém constrói mais abaixo da cota 23. O que já tem construído abaixo da cota 23, está lá, ficou. Então, tem todo um sistema lá que a Defesa Civil está acostumada. Eles, se tu perguntar para eles, eles te dizem exatamente quanto é que custa chegar lá com um caminhão, tirar uma família com seus pertences básicos, levar para um ginásio. Eles têm todos os custos. Fazer análise econômico-financeira lá em Lajeado é uma coisa irreal em relação à realidade brasileira, porque eles têm todos os números tudo direitinho. E eles também têm um modelinho, sabendo o nível em Mussum, eles conseguem prever quando e que cota vai chegar. Agora, eu fui conversar com o cara que fez o modelo, totalmente empírico, e eu tentei preencher o modelo dele e não tinha informação. Parece que eu tinha que descobrir até mesmo qual era a fase da Lua. Então, não estou brincando. Ele usava tanta informação ali, que eu acho que metade dela não era importante, mas, de qualquer maneira, só ele sabe usar aquele modelo dele. Então, nós acabamos desenvolvendo um outro modelo que deu resultados muito parecidos com o dele. Como deu parecido com o dele, o pessoal acreditou, né? Porque o modelo dele que vale. Mas o cara realmente tem uma sensibilidade fantástica em relação àquele rio. Ele nasceu naquele rio.
Então, nesse caso, esse grupo realmente fez trabalhos muito interessantes com escolas e numa dessas reuniões que a gente teve, eles levaram o trabalho da escola em termos de conscientização, de compreensão, e aí eles têm programas que eles levam às escolas e à população da região em relação a vamos limpar o rio e outras coisas do gênero. E a consciência, não diria consciência, mas esse grau de... eu tinha usado a palavra, mas... Não, de compreensão do risco que eles estão envolvidos, eles têm bem claro. Então, percepção. O grau de percepção de risco da população atingida nessas duas cidades é bastante alto. Alguém quer? Pois não. Então, por gentileza, se identifique, viu? Antes de... Boa tarde, meu nome é Rafael Pacheco, sou engenheiro agrônomo paisagista da Comurg. Em gramados esportivos, a gente sabe da eficiência dos sistemas de drenagem. As gramas são plantadas praticamente sobre areia com uma camada muito baixa de matéria orgânica. Quando a gente passa para os jardins públicos, onde a gente não tem um sistema de irrigação, e até se tivesse, a gente sabe que a gente está entrando numa era em que irrigar a grama passa a ser um artigo de luxo, que a gente precisa economizar água. A característica do solo, um solo de textura média, que possa reter mais umidade, passa a ser muito interessante para o lado paisagístico. Então, nós vamos ter plantas que vão resistir mais ao período da seca. Ainda mais que nós vivemos numa região que tem um regime hídrico bem característico, período da seca e período das chuvas. Professora, a senhora comentou dos jardins de infiltração. Eu fiquei pensando, olhando aquela imagem, tudo bem que a gente viu um jardim de pequeno porte. O senhor mostrou também um parquinho que tinha um sistema de drenagem. Então, em pequena escala, seria fácil da gente pensar numa modificação nessa camada superficial do solo, colocar uma camada mais drenante. Mas quando a gente pensa no espaço público, numa praça grande, em um parque, para a gente trabalhar com a modificação de uma camada superficial para permitir uma drenagem rápida, eu acho que passaria não seria economicamente viável. E segundo, a gente teria um problema muito grande no período da seca, não pensando em ter que aplicar um sistema de irrigação. O sistema dos jardins de infiltração, que a senhora observou ao longo da experiência da senhora, são os poços de infiltração, toda a topografia da praça, ela vai levar essa água para um ponto específico de infiltração? O que vocês têm a dizer mais sobre esse trabalho? Me permite só mais uma pequena contribuição antes de passar para relações. Tem uma estrutura muito parecida que a gente chama de jardins de chuva, são os rain garden, que além de ter essa disposição de receber, eles também têm dispositivos de biorretenção que têm o objetivo de tratar, ou pelo menos fazer um pré-tratamento da água antes que ela chegue ao aquífero. Então, eu estou agora trazendo para... A escala de trabalho de pesquisador é bem maluca. Agora é em final de maio de 2017. Eu estou trazendo um pesquisador de South Illinois, que vai ficar 3 meses com a gente lá no IPH, trabalhando só com jardins de chuva. Então, talvez eu tenha informação interessante para ti no final de agosto, setembro, quando a gente for trabalhar com isso. Já vou falar que você não esqueça. Depois você podia falar do nível de tratamento dessa água, porque a gente tem contaminantes biológicos. Sim. E os contaminantes químicos, porque numa praça você vai ter os saneantes, que podem ser utilizados para controle de pragas. O colega arquiteto até comentou dos postos de infiltração em casas. Lá é mais difícil ainda, que você não tem controle. O cara não vai usar um saneante, o cara vai usar um defensivo agrícola, que é mais agressivo ainda. Claro. Né? Então, essa preocupação com a contaminação do lençol freático quanto aos contaminantes químicos. Essa ideia justamente dos jardins de chuva é de fazer esse pré-tratamento utilizando elementos diversos, porque tu pode ter, depois da planta, tu pode ter diversos elementos, desde elementos filtrantes até elementos que possam ser biologicamente ou quimicamente ativos. A ideia é justamente essa. E é bastante interessante, claro que vamos ter que verificar que tipo de poluente está chegando lá, porque eu não vou poder tratar. Mas a gente vai tratar isso aí como sendo um serviço ambiental,
que tem um valor econômico, inclusive, agregado. Tá. Sempre quando... Antes eu quero discutir aqui com o Marco, só uma passagem aqui, sobre a variação de nível do lençol freático. Antigamente, há um pouco tempo atrás, a AMA foi orientada que ela devesse pedir uma sondagem em abril, porque aqui é a época do lençol freático alto, que é onde você precisa desse nível para fazer os sistemas de infiltração. Aí isso facilitou muito a muamba na coisa, né? Porque aí alguém pegava uma sondagem de novembro, porque você não vai saber quando que o empreendimento vai precisar fazer a sondagem. Novembro? Em novembro, o nosso nível de lençol freático está super baixo. Então, o que estava acontecendo? Seguramente, fazia uma sondagem em novembro, com o lençol freático lá 10 metros, 15 metros de profundidade, para aplicar, e só mudavam a data para abril, porque precisava para aprovar o projeto daquela data. Então, o que a gente orientou para a AMA, o professor Maurício, mais esses levantamentos de sondagem, agora já está passando a ser uma necessidade desses bancos de dados. Né? Porque agora a AMA já está já está visualizando isso e está perguntando, aquela sondagem que ele me trouxe, qual é a projeção, como traz em qualquer época do ano, né, qual é a projeção para o abril, que é o mês básico dessa sondagem. Então, já está nascendo essa necessidade. Com isso, a gente vê que a necessidade de ter os bancos de dados para ter esses dados, que é uma coisa que ainda está engatinhando. Bom, os jardins de infiltração é muito mais ilustrativo, porque esses materiais que eu pego da Inglaterra são de climas temperados, onde a variação de chuva e temperatura é um pouco mais uniformes, né? Eu fui aí no Rio Grande do Sul há pouco, falei, poxa, mas os jardins aqui ficam todos bonitos. Lá, para a gente, a roseira não é bonita assim, etc. e tal. Então, com isso, foi até uma pergunta que eu já tentei resolver, saber do agrônomo qual a planta seria melhor para essas bacias. Exatamente porque ela vai ter muita água nas águas e vai estar seca, e aí teria que ver o lado de embelezamento do local sempre, né? Sem o excessivo processo de aguamento, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisamos de selecionar essas plantas que podem atender essa questão, e eu particularmente não vou saber dizer isso, tá? Deixo para você fazer sua contribuição nesse aspecto. Só mais uma coisinha, professor. Quanto à infiltração, quanto o fluxo dos contaminantes, é uma outra questão que a gente precisa pesquisar. Já houve até um início de uma pesquisa, que inclusive um grande poluidor do subsolo, do lençol freático, são os cemitérios, né? As águas dos cemitérios. É uma pesquisa que está aí, como ela é uma pesquisa um pouco assim, ninguém quer enfrentá-la, então é uma pesquisa que precisa ser feita. A gente sabe que o solo é capaz de fazer essa filtragem, de fazer essa purificação dos fluidos, mas é por aí. Só para informação, então, no nosso pavimento que a gente tinha com blocos vazados preenchidos com grama, a gente usou uma grama esmeralda, tá? Que ela é bastante rústica, ela resistiu bem a períodos, só que períodos de estiagem no Rio Grande do Sul não se compara ao período de estiagem aqui. Nós temos chuva todos os meses do ano. E para o telhado verde a gente usou uma suculenta, que também resistiu bem a períodos, para não ter que irrigar. Agora, de novo, eu não sei se essa suculenta aguentaria vários meses sem chuva, então é difícil para a gente verificar. Mas o que a gente usou funcionou. A nossa grama esmeralda aqui não tem, ela fica seca na época da...
Só completando talvez sua pergunta, assim, acho que a experiência do Clube de Engenharia foi bem interessante. Por exemplo, você está falando de infiltração de áreas maiores. Eles fizeram um sistema de infiltração com estacas de pequeno diâmetro, numa quantidade maior. Então, seriam como se fossem mini poços, né? E aí dá para fazer, você não precisa trocar toda a superfície, né? Então, você perfurou aquela área e, com isso, eles conseguiram fazer, por exemplo, jorrar água numa galeria que há décadas já não jorrava abaixo do campo de futebol. Então, eles fizeram em toda a área do clube, fora do campo, inclusive. Isso conseguiu ter uma boa recarga e se percebeu, assim, em questão de menos de um ano, já o resultado. Então, assim, eu acho que, em alguns momentos, por exemplo, essa camada orgânica que talvez controle a permeabilidade não é muito grande. Logo, a gente já chega no solo natural que tem uma porosidade boa. Tá? Então, assim, essa ideia de estacas, que são furos, você consegue colocar um gel sintético na forma de um saco, preencher com... Tá certo? Eu tenho uma experiência, por exemplo, na minha casa, eu tenho no fundo da casa um gramado com 100 metros quadrados, mais ou menos, e eu tenho 4 estacas, e eu não tenho saída desse gramado. Tá certo? Eu tenho para onde essa água jorrar. E essas estacas dão conta, né, desses 100 metros quadrados aí. Então, assim, a questão só dimensiona talvez a quantidade, mas eu vejo como uma alternativa interessante. Antes dele fazer a pergunta, eu queria comentar um pouco também essa questão aí, levantada pelo colega. Assim, uma preocupação que eu tenho com relação a essa questão dessa infiltração é justamente contaminar o lençol. Porque a gente sabe que o solo tem essa capacidade de filtrar, né? Tem esse papel. E na medida que você fura, você está aproximando do lençol. Em alguns momentos, em algumas regiões, esse lençol é mais superficial, né? Então, assim, quer queira ou não, a gente está aproximando o lençol da superfície. Você pega uma água de chuva, por exemplo. As primeiras águas, elas são muito contaminadas e, de repente, essa primeira água vai, né, você está levando ela para mais próximo do lençol. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Não sei se a gente precisaria de aumentar alguma questão assim de filtragem nessa parte superficial antes de chegar na parte da drenagem propriamente dita. Mais especificamente com relação à preocupação do Rafael, é assim, nós temos uma planta, por exemplo, o capim vetiver, né? A gente tem aqui na Faculdade de Engenharia, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto com plantas, estamos utilizando essa planta. Ele tem um sistema radicular que vai aí a 4 metros de profundidade. Então, com certeza, esse capim ele vai resistir o período seco, porque ele consegue pegar água lá 4 metros de profundidade, né? E ele também é utilizado com bastante sucesso no tratamento de efluentes. Nós tratamos esgoto com ele, né? E com resultado fantástico. Então, e não só no Brasil, mas que no mundo inteiro ele é utilizado para isso também. Então, assim, há que se pesquisar e encontrar espécies que possam, né, ser utilizados nesse sistema. E aí, a outra questão é que nesse sistema ele precisa tratar essa água antes dela infiltrar e chegar no lençol. Então tem que ser eficiente também no tratamento. Aí a gente tem trabalhado, por exemplo, hoje com bambu, né, que pode ser, né, utilizado no paisagismo e que tem essa capacidade, né, também de tratar essa água. Então eu penso que a gente deve trabalhar nesse sentido de agregar ao sistema que já existe, que já foi testado, que a gente sabe que funciona, mas talvez dar um upgrade nesse sistema, introduzir nas plantas, né, e com esse papel específico aí, né, para auxiliar, né, vamos dizer assim, tratar antes, um tratamento prévio, talvez, para que, quando ele for infiltrar, realmente já esteja limpo. Aí a gente minimiza o risco de se contaminar o lençol. Porque contaminar o lençol não é difícil. O difícil depois é descontaminá-lo, né? Isso eu fico pensando assim, que se a gente chegar a contaminar, como é que vai limpar depois? Sou Vinícius, sou engenheiro ambiental. Quero fazer uma pergunta para a professora Eufrosina, referente ao Parque Cascavel. Já tive trabalhos lá, até como estagiário da AMA, no período que abriu ali a Vossoroca, ali de trás
das residências que estão ocupadas ali. E a gente identificou, inclusive até como trabalho também no tempo da minha graduação, com o método de dissipação de energia e também como infiltração, antes do lançamento, né, diversos bairros devido à declividade ali da região, métodos de dissipação de energia, caixas de infiltração, reservatórios de infiltração, antes mesmo de chegar nesse lançamento ali no parque, né? E tem também, não só no Parque Cascavel, como o parque também Carmo Bernardes, que também é na região do Parque Ateneu, diversos problemas que ocorrem o mesmo, e todo ano a prefeitura, né, só trata ali do parque, por questões de estética, né, questões de visibilidade para a população, mas de fato o processo erosivo não é tratado, não é recuperado aquele processo. E eu pergunto para a senhora se esse método de reservatório como dissipação de energia e infiltração antes do lançamento é viável. Inclusive, um dos projetos que eu não me referi a ele, que é até o projeto mais próximo de mim, lá no Cascavel, foi feito naquela via que desce da avenida e chega ali onde está a instalação da AMA, aquela rua. Isso. Aquela rua não tem rede de esgoto, de águas pluviais. Então, tem na avenida lá em cima e parece que um início um pouquinho mais embaixo, que ela tem uma outra rua de recepção, então tem. No resto não tem. Então, foi feito um projetozinho lá de poços com trincheiras para reter e tratar, para fazer a retenção dessa água ao longo de toda essa via, alimentada com as bocas de lobo, naquele modelo que eu te falei. Então, é viável, só que a questão do Cascavel só foi feita nesse ponto, porque o projeto abrangia só o Cascavel. Talvez no exemplo que você falou de tratar e embelezar, porque o problema do Cascavel é uma preocupação de todo mundo hoje, né? Desvalorizou, ninguém quer comprar mais lá, porque lá ficou feio. Isso, e foi uma parceria público-privada na implantação e nessa restauração também foi da parceria privada, certo? Então, tudo pode ser viável, mas tem que ter a comunicação, né, a interação e a participação de todos. Não sei se te respondi. Boa noite. Até o professor Maurício, foi eu que mandei a pergunta de rebaixamento daquela hora lá embaixo. Meu nome é Juscelino Sena Filho, sou ecólogo e analista ambiental e também curso de engenharia civil. Sou até colega do Vinícius lá da AMA também, né, Vinícius? Foram citadas várias vezes alguns órgãos, como a AMA aqui em Goiânia, e outros órgãos, né, como o URG, outras entidades. E várias das perguntas que foram feitas, eu observei que nós temos, claro, né, nós estamos tratando de problemas de drenagem. Eu gostaria, na verdade, só de saber a experiência de vocês. O governo federal banca pesquisas, nós temos cientistas de grande mérito aí. E como é que está a experiência de vocês com relação a essa lacuna entre universidade, ciência e resoluções de problemas urbanos, essa tratativa com os tomadores de decisão? Como é que tem sido a experiência particular de cada um? Olha, eu posso dizer o seguinte, a gente tem, que o IPH, na realidade, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, ele tem uma tradição de prestação de serviços. Ele foi fundado em 1953, justamente para fazer um estudo de questões de turbulência da ponte do Guaíba, dos pilares da ponte do Guaíba. E ele tem, então, essa tradição de prestação de serviços. E a gente tem bastante trabalho de extensão junto a prefeituras e outros órgãos. Então, por exemplo, eu comentei, a gente já fez vários estudos de planos diretores, a gente já fez vários estudos, por exemplo, esse estudo, no caso, que a gente fez para a Bacia de Taquariantas, não era de plano diretor, era um estudo de segurança hídrica, basicamente, desastres de origem hídrica na bacia. A gente já fez estudo de análise de disponibilidade hídrica, fez inúmeros estudos, não só para o Rio Grande do Sul, para diversos estados. Eu já trabalhei em Tocantins, inclusive, em estudos de regionalização.
Maranhão, bom, mas isso tudo pelo... Não, Maranhão não foi pelo IPH, Maranhão foi antes do IPH, então, peraí, não conta. Mas o que interessa? Nós temos essa transferência a partir de uma característica do Instituto. Tá? Então, não é realmente algo tão institucional. Mas, se você for olhar os nossos projetos, em todos os projetos que a gente tem que colocar alguma coisa de transferência para a sociedade. Então, eu faço questão, inclusive, são duas coisas que ficam... Eu vou fazer, por exemplo, um projeto de plano diretor de Tubarão. Eu só vou pegar esse projeto de plano diretor de Tubarão porque ele tem uma série de questões que são interessantes para a pesquisa também. Então, é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo em que nós estamos trabalhando para resolver um problema de Tubarão, nós estamos recebendo dados para pesquisa. Eu tenho 3 doutorados e 2 mestrados agora em desenvolvimento com o trabalho, aliás, ao contrário, 3 mestrados e 2 doutorados, trabalho com Tubarão. Por causa de questões específicas. Lá tem um rio para ser recuperado, tem características específicas, etc., que são muito interessantes, que várias cidades litorâneas têm problemas semelhantes e que nunca foram estudados. Bom, mas isso é uma característica muito específica do IPH, que, inclusive, se a gente for nas humanas, eles reclamam que a gente não devia estar fazendo isso, porque nós estamos ganhando dinheiro com isso. Eu não ganho dinheiro, eu ganho bolsas para pagar para meus alunos, mas o Instituto ganha. E aí o Instituto usa esse dinheiro para a infraestrutura do Instituto. A gente acabou de fazer uma remodelação, criamos 12 novas salas de aula no Instituto, isso para... Mas como é que funciona isso? É assim, tá? É em função de uma... Como é que eu posso dizer? De uma... Eu sei que na USP tem o mesmo tipo de relacionamento. Lá em Maceió, que tem um programa agora de pós-graduação em recursos hídricos, que boa parte do pessoal que está lá hoje como doutores foram lá no nosso, depois a gente trabalhou naqueles programas interinstitucionais de apoio para que eles montassem. Hoje eles têm um programa, inclusive daqui a pouquinho já vamos começar com o doutorado. Eles também têm bastante prestação de serviço. Eu acho que é aquele lado, porque ao mesmo tempo que nós somos pesquisadores, nós somos engenheiros. E esse lado do engenheiro que parece... Eu tenho que enxergar uma aplicação na pesquisa que eu estou fazendo, senão eu não me sinto feliz. Não adianta. É meu porque eu sou engenheiro, talvez, ou eu sou engenheiro por causa disso, não sei. Mas eu tenho que enxergar. Se eu fizer uma pesquisa que eu não enxergar a aplicação, eu fico pensando, o que eu estou fazendo? E aí a aplicação vem assim. Esse pavimento permeável ele foi feito em colaboração com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ela cedeu para nós o revestimento, no caso, foi feito com um pré-misturado a frio que eles usavam para remendos, e nós retiramos os finos do pré-misturado a frio, do PMF, e fizemos uma... Porque normalmente o revestimento em asfalto, né, em concreto asfáltico, ele é feito com um tipo específico, super caro. Nós inventamos um tupiniquim lá, à base de PMF, e está funcionando super bem. Aí a outra parte, blocos vazados, foi uma empresa privada que nos forneceu os blocos vazados. O que esses pediram? Que a gente passasse os resultados sempre para eles e divulgasse os resultados. Agora eu estou negociando para substituir o pavimento esse de asfalto, que já não tem mais nada para pesquisar, por um pavimento de concreto de cimento Portland, moldado no local, permeável. Eu estou negociando com a Votorantim para eles nos fornecerem isso. O que a Votorantim está pedindo em troca? Simplesmente que a gente divulgue que eles apoiaram a pesquisa e que eu estou com simulador de chuva agora. E que quando tiver simulador de chuva, se eles podem trazer pessoas para assistir a simulação da chuva. Gente, eu não vejo problema nenhum nisso. E isso é uma interação com a sociedade. Então, sim, temos. Mas talvez seja uma coisa muito específica de determinados grupos, em função de características individuais. Bom, eu particularmente não tenho ligação atual com a universidade, não sou uma pesquisadora. Tudo comigo funciona na base de que eu tenho muito prazer no que eu faço e de transmitir. A minha pesquisa particular, eu fui engenheira até 2004, completamente numa área diferente.
eu vim para pesquisa, para essa área de pesquisa, em 2004, a convite do professor Maurício, que o Ministério Público, com um TAC, com a Tropical Imóveis, no empreendimento, ele pediram um estudo, e o estudo interessante para a época era uma infiltração. Então, minha pesquisa de mestrado foi em cima disso, foi patrocinado pela Tropical Imóveis, e, no mais, o que eu retorno para a sociedade, eu tenho muito prazer em fazer isso, é exatamente fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, em qualquer lugar que me chamar, sempre que se possível, e quase sempre é possível, eu tenho o maior prazer de passar isso, certo? Agora, quanto à universidade, eu acho que o professor Maurício vai saber dizer melhor. Da universidade, assim, a gente vê, talvez o IPH seja assim, uma exceção, né, pela habilidade em prestação, mas a regra geral assim, é que no Brasil a universidade ganhar dinheiro é pecado, né? Assim, então, assim, se a universidade começar a querer fazer alguma coisa que comece a entrar dinheiro, você é mal visto pelo resto dos colegas, assim, parece ser pecado. Quando o resto do mundo inteiro, a universidade sobrevive de prestação de serviço. Por exemplo, assim, a maioria das universidades nos Estados Unidos, o professor ele não tem salário do ano inteiro. Eu trabalhei na universidade recente, o professor tem 9 meses de salário. Se ele quiser receber os outros 3, ele tem que trazer dinheiro para dentro da universidade, né, com pesquisas e, inclusive, se pagar com esse recurso. No Brasil, a gente vê uma inversão, né? No Brasil, a gente vê que assim, professor e dinheiro são duas coisas que não deveriam andar juntas, né? Começar pelo salário do professor, tá certo? Que dirá a captação de recursos aí. Esse é um primeiro ponto. Assim, talvez a médio prazo a gente perceba alguma mudança. Foi aprovada em janeiro desse ano uma lei em que flexibiliza um pouco mais. Mas pela turbulência do país, a gente não sabe quando é que a gente vai poder pensar em pôr isso em prática. A outra coisa é o tempo de resposta. Assim, a característica da universidade, a gente não tem funcionários, né? Assim, eu não tenho um quadro, isso vale no Brasil todo, né? Assim, durante décadas se sucateou a questão de mão de obra de técnicos das universidades. Ganham pouco e o mercado leva todos eles. Então, a gente funciona bem à base de alunos. Assim, a maioria das pesquisas, quem toca, como o Joel deu exemplo, assim, são alunos de mestrado, doutorado. Então, o tempo de resposta é de médio a longo prazo, vamos assim dizer, essa resposta da universidade. Se você chegar, eu preciso de você me ajudar num projetinho para a semana que vem. Semana que vem eu tenho tal aula, tem tal palestra, eu não vou conseguir atender. Então, assim, numa escala de 6 meses para frente, num projeto de um estudo de médio para grande porte, a universidade tem uma habilidade boa, que a gente tem um quadro de alunos, um quadro, né, capacitado que consegue ajudar, fazer um plano diretor, fazer um estudo, né, eu tenho relacionamento com Furnas, Petrobras, etc., a médio prazo. Assim, a iniciativa privada de pequenos projetos, num tempo pequeno, a universidade não dá conta de atender bem, né? Aí tem que ser a iniciativa privada. Aí o papel que eu acho que a universidade tem é de formar pessoas para essa pessoa montar uma empresa e ela conseguir dar uma solução a curto prazo. O Frosina é um exemplo disso. Então, assim, quando chegam na universidade precisando de coisas menores, fala, procura o Frosina, não sou eu que vou te ajudar. Tá certo? Então, assim, a gente consegue ajudar numa escala de tempo um pouquinho maior. E fora isso, eu acho que é papel nosso a questão de qualificação, né? Dar cursos, né? Cursos de treinamento. A gente está tentando ensaiar um curso, por exemplo, se cria todas essas regras, essas leis. E aí, será que o corpo técnico da prefeitura está qualificado para receber o projeto e avaliar aquele projeto com aquela tecnologia nova? Então, aí sim eu acho que é papel da universidade, dar cursos de capacitação, né, para essas equipes aí. Então, a gente está tentando conseguir botar isso em prática, né? Mas universidade e dinheiro é uma dicotomia que a gente ainda vai levar um tempo aí para melhorar isso aí. Professor Maurício, uma pergunta. Questionou-se bastante com relação à contaminação de lençol freático. Eu queria te fazer uma pergunta com relação à contaminação do solo em um prazo longo de tempo. Sabe-se que corpo hídrico tem uma capacidade de autodepuração
O lençol freático bem mais lenta, mas também a capacidade. O solo, tem como mensurar isso a ponto de, por exemplo, todos os metais pesados incidentes da drenagem infiltrada trazer um ponto de contaminação a tornar prejudicar? E se é possível mensurar essa capacidade de autodepuração do solo? Tá. Tiago, assim, isso demanda pesquisa, não é fácil, mas assim, primeiro o solo tem vida, né? Você tem uma série de reações químicas que estão ocorrendo lá, né, constantemente, então assim, não é algo totalmente inerte. Você tem uma série de alternativas, de biotecnologias, biorremediação, que você pode, né, introduzir determinadas bactérias, ou seja, já existem técnicas interessantes para atacar, né, essa descontaminação, tá certo? Então, assim, mas isso tudo merece pesquisa, merece estudo, tá certo? Esse é um ponto. O outro ponto, assim, que a gente tem que relevar também é que, por exemplo, uma vez que eu tenho esse contaminante não vai ficar ali, ele vai para algum lugar. Se ele não for para o lençol, ele está indo para o rio, tá certo? Então, assim, eu tenho que atacar ele de alguma maneira. Se ele existe, ele não vai ficar preso à superfície, né? Ou ele vai descer com a água de infiltração, ou ele vai ser carreado para o rio e eu vou contaminar o rio e assim por diante. Então, eu vejo da seguinte forma: a gente tem que evoluir nesse aspecto, mas eu acho que tem tecnologias, e aí a tecnologia passa, como o Joel colocou, numa coisa multidisciplinar. Não é o engenheiro civil que vai dar a resposta, é trabalhando junto, né, com outros processos biológicos que eu acho que a gente vai conseguir evoluir. Tá certo? Bom, senhores, nós já estamos, como os nossos palestrantes têm outras atividades e têm compromissos, né? Nós vamos encerrar. Eu agradeço a todos pela participação e o Conselho iniciou, né, o primeiro workshop. Evidentemente, vai existir outros da mesma natureza e contaremos com a presença de todos, tá? Com a participação de todos novamente. Muitíssimo obrigado. Espero que todos tenham tido um bom aproveito, um aproveitamento excelente deste trabalho. Obrigado e uma boa noite a todos, viu?